Bem, galera, boa noite. Estou aqui no meu sofazinho com o Papo Aula. O que será o Papo Aula? Conversa contraída com convidados, professores do Parte Aula, onde nós aqui da equipe, eu, Danilão, o Newton, vamos estar aqui conversando com os professores e, claro, trazendo dicas e informações para o Enem e outros vestibulares. O meu convidado de hoje será o Newton, professor de matemática da equipe Parte Aula. Então fica ligado, se inscreva no canal, aperte o sininho e vem com a gente aqui no Papo Aula. Valeu? E o primeiro convidado será o nosso, essa miséria aqui, o professor Newton Júnior Leal, que essa fera... O professor mais bonito do Brasil. Minha cara racha nessa... Gente, a conversa aqui vai ser mais tranquila, vai ser uma conversa com dicas e tal. E o Newton, ele está trazendo aqui pra gente algumas informações que vão ser importantes para o Parte Aula, tanto no sentido para vocês que estão estudando e para nós aqui, profissionais da área de educação, para dar aquele suporte para vocês. As perguntas são bem fáceis, são perguntas mais contraídas, a gente não vai perder tempo perguntando coisas mais profundas de conteúdo, e sim dicas, informações, né, Nilton? Certo. Levi vai passar mais por informações, dicas preciosas de como aumentar a sua nota nesses últimos momentos, na véspera do Enem 2018 que nós estamos aqui. Bem, então, a gente está olhando assim, ao longo do tempo do Enem, a questão das notas. Eu estou aqui com algumas informações sobre as notas do Enem ao passar de 2011 até agora, né? Certo. E a gente vê as médias muito baixas. A média mesmo, 521, 544, 473, né? E aí, notas muito altas também, as notas máximas muito altas. Aí a pergunta é bem simples. Por que as médias são tão baixas? Levi, é o seguinte, a principal dificuldade que os alunos têm no Enem em matemática é na interpretação, tá? E em gerir o tempo da prova, né? Já que nós temos 3 minutos por questão, agora na prova de matemática um pouquinho mais, porque teve essa meia hora de acréscimo, basicamente 15 minutos para matemática e 15 para a natureza, né? Então um pouquinho mais de 3 minutos por questão. E o seguinte, eles têm muita dificuldade nisso, né? E aí o que acontece? As notas são tão baixas porque os alunos não estão acostumados a estudar e a se preparar para esse nível de questão em interpretação. Mas ao mesmo tempo, por que as notas também, a nota máxima ainda continua sendo em matemática? Bom, a gente tem escolas especializadas e especialistas em preparar os alunos para o vestibular do Enem, com professores capacitados ensinando por competências e habilidades. E como a média de matemática é muito baixa, qualquer nota que escape um pouco da média, a pontuação vai lá para cima. Por isso que matemática das provas objetivas é a que tem as notas mais altas, os alcances máximos. E agora puxando a sua sardinha, você teve essa experiência, né, de ter alunos que tiraram notas bem altas, né? É um trabalho, esse trabalho é um processo, a gente não faz milagre, né? Depende muito também do aluno, muito da questão do material, de como o material que o professor trabalha, a forma que ele utiliza. E aí a gente teve aí uma experiência numa escola de em 2 anos aumentar em 150 pontos a média da escola, alcançando nota de 850, 860, o que é muita coisa em pouco tempo. Então é possível tirar uma boa nota no Enem. É perfeitamente possível. Então, outra pergunta agora, Newton, essa é mais complexa. A matemática é para gênios? A matemática é para gênios? Bom, Levi, o seguinte, de jeito nenhum a matemática do Enem é para gênios. A matemática do Enem, ela passa por cálculos muito básicos. Dominar as operações básicas, ter conceitos de função. O que você precisa mesmo é saber dimensionar a matemática no seu dia a dia. Entendi. Ok? Você saber o que é proporcionalidade, você vê a matemática no cotidiano. Ela não é tão exigente como em provas militares, como o ITA, o IME, o SpaceX e assim por diante, que você precisa de nível de cálculo muito avançado. A maior dificuldade no Enem é você dimensionar a matemática para resolver aquela situação, problema que o Enem coloca. É igual aquela primeira pergunta que eu te fiz e você me respondeu falando sobre interpretação do texto matemático para aplicar isso na vida do aluno. Então, não é um gênio que tem que ser o matemático, mas é a pessoa pelo menos ter a aptidão de interpretar aquilo que se pede no comando. Exato. Essa aptidão que você fala sobre interpretar o que tem no comando é o que nós chamamos de desenvolver habilidades nos alunos. O aluno tem que desenvolver habilidades, por exemplo, como a habilidade 3, que é a capacidade de você resolver situações, problemas dos números no cotidiano. Então você tem que enxergar o que é um aumento percentual, tá? O que é um aumento relativo, tá? O que é uma área proporcional já lá dentro da competência 2, e já a área já dentro da competência 2, é entender a matemática no dia a dia. Bem, então vamos brincar agora de evidência. Não sei se você tem essa habilidade ou essa competência, mas vamos lá. O que você espera em 2018 no Enem para matemática? O maior medo que os alunos estão para esse ano de 2018, tá?
essa questão do pequeno aumento do tempo da prova de meia hora, aí estão achando que vai vir agora coisa de outro mundo porque aumentou meia hora de prova, que é 15 minutos para cada área, né, do conhecimento. Né? E está todo mundo com esse medo, enlouquecendo. Calma lá, eu acredito que a prova vai vir coesa como a do ano passado. Vão vir questões de nível fácil, médio e difícil. É claro que se a gente comparar o nível da prova de 2017 com a prova de 2016, teve um nível acima. Porém, eu acho que esse nível não foi só em matemática, eu acredito que ele foi em todo. Eu vi também essa história. Exatamente. Mas assim, para complementar isso aí, quanto a conteúdo, o aluno não precisa ter medo desse Enem 2018 não, né? A questão mesmo é só ter a paciência quanto ao tempo, controlar o tempo. Exato, eu acho que gerenciar o tempo é fundamental para tirar uma boa nota, não só em matemática, mas em todas as disciplinas no Enem. Gerenciar o seu tempo. Atenção, tempo, tá? galera. Gerenciar o tempo, porque, Levi, vamos ser bem sinceros, né? As questões vão ter questões de nível fácil, médio e difícil. As questões fáceis vão valer mais pontos. O TRI, ele vai deixar a prova coesa. Ele não vai deixar, por exemplo, mesmo que a prova venha muito mais difícil, as questões que forem mais fáceis vão valer mais pontos. No frigir dos ovos, resumindo o negócio, saber a estratégia correta para fazer a prova. Exato. Dominar as operações básicas e ter uma boa estratégia para fazer. Perfeito. Okay. Newton, essa aqui ela é mais um senso crítico seu como professor, como profissional na área. Okay. Como é que você visualiza, né, a matemática hoje no Brasil? E aí, para complementar logo, para a gente fechar esse bloco, qual é a sua expectativa para a matemática nos próximos anos? Levi, é o seguinte, o problema da matemática no Brasil, tá? Eu acredito que ele se passa por dois pontos não necessariamente isolados. O primeiro deles está na formação de professores. Levi, eu sou de uma formação recente, eu me formei em 2014, nós estamos falando, isso ainda foi em agosto, então tem exatos 3 anos e meio. E 3 anos e meio, mano, tem 4 anos. E 3 anos e meio, mano, tem 4 anos. 3 anos e meio, mano, tem 4 anos. Caralho, é difícil, velho, muito. É porque inverteu a ordem, tá entendendo? Foi. Eu mesmo sou de uma formação recente, 2014, em agosto, então tem exatos 4 anos que eu me formei. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! Vamos lá. Tá, vamos lá. Bom, Levi, é o seguinte, né? Em minha opinião, o problema da matemática, do ensino da matemática no Brasil, ele está voltado a duas coisas que não estão necessariamente separadas. A primeira delas é a formação de professores. Eu sou de uma formação recente, de agosto de 2014, tá? Uma formação pós-Enem, pós o novo Enem de 2009 em diante. E ainda assim, eu não escutava falar nem o que era competência e o que era habilidade na universidade. Então, o plano curricular, para mim, tem um grande problema, já que na universidade estão ensinando professores a fazer de uma forma, sendo que quando está sendo cobrado o vestibular, é totalmente diferente. O exercício da licenciatura é diferente. Exato. E aí, o segundo problema, ele já vem junto, que é o seguinte, qual é o problema? O aperfeiçoamento profissional. Se o professor não se preparar para essa nova realidade, não encontrar alguém que encaminhe ele, que ele busque novas leituras, novos desafios, novas formas de ensinar por competências e habilidades, tá? A gente vai ter um grande problema e a média da matemática não vai subir. E esse é um quadro que a gente vê que no nosso caso aqui, os componentes do Partiu Aula, nós tivemos um diferencial, porque nós tivemos a mesma experiência para aperfeiçoamento nesta área. Exato. Né? E isso foi fundamental. Porque até então eu não ensinava por competência e habilidade, eu ensinava do jeito que eu aprendi, aula, conteúdo, exercício. Eu não tinha de fato um objetivo claro do que eu queria com aqueles exercícios. Hoje, por habilidades, não. Você escolhe exercícios que você vai buscando caminhos diferentes para desenvolver o mesmo tipo de questão. E ao mesmo tempo consegue um diagnóstico do aluno para perceber quais são as dificuldades em cada um daqueles pontos. Com certeza, porque ter dificuldade em geometria é muito amplo. Eu tenho dificuldade em geometria. Geometria tem plano espacial, analítica. Dentro da geometria tem a capacidade de reconhecimento de figuras. Tem os cálculos de área e volume. Né? Tem as figuras proporcionais. Então, é muito amplo. E antes, você via de uma forma... Antes eu falava, esse aluno tem dificuldade em geometria. A nota dele de geometria é baixa. Sendo que a geometria tem suas habilidades, tem várias coisas diferentes. Você pode focar muito mais no ensino quando você ensina por habilidades. Ou seja, quando antes da competência de habilidade, 2D. Exato. Com a competência de habilidade, visão 3D. Visão 3D. E como que o professor vai fazer isso? Sai um start do nada? Não. Existem vários sistemas de ensino que instigam o professor e existem sistemas de ensino que não servem para nada. Nós passamos, nós do Partiu Aula, passamos por uma mesma experiência profissional. Existem vários sistemas de ensino que estão buscando essa excelência de ensino por competência e habilidade. O Enem, ele é
uma espécie de corrida de várias etapas. E o que o Enem espera do inscrito esse ano, 2018? Bom, Levi, é o seguinte, né? O que o Enem espera dos candidatos em matemática é que ele consiga visualizar a matemática no cotidiano, tá? É que ele consiga entender como que funciona o juros simples, juros compostos e um empréstimo bancário. Você pegar, por exemplo, um cartão de crédito e saber o quanto você pode gastar, o quanto você não pode. A questão de consumo também? A questão de consumo, enxergar um gráfico sobre, por exemplo, bolsa de valores, entender o que aquilo está acontecendo, o que o PIB influencia, ou seja, é a matemática do dia a dia. Uma das coisas mais interessantes que o pessoal entende de matemática muito e não usa, o jogo de futebol. Você sabe que um time foi melhor pelo outro, pela posse de bola, pelos chutes a gol, pelo número de escanteios, dá para ter uma noção pelos números. Então, os números eles são fundamentais para a gente entender tudo que acontece no dia a dia. Então agora vamos para a parte mais específica, né? O Enem, você já viu o que o Enem quer testar o aluno, agora vamos lá. Nós sabemos que são 30 habilidades da matemática, certo? Que o aluno deve possuir. Mas na sua visão, assim, já que você já trabalha há tanto tempo, né? Tanto tempo não, há um bom tempo nessa parte, quais são as habilidades que ele deve ter maior controle? Bom, Levi, apesar de nós sermos professores jovens, a gente já tem também um pouquinho de levada de experiência, né? Uma bagagem. E uma das coisas que a gente sabe, né, por estudar, né, é o quê? Saber o que vai cair. Não é adivinhar, é você entender o processo do Enem, o que é mais cobrado. E existem duas habilidades que são fundamentais. Em ordem de importância, tá? A habilidade 8 de habilidade da competência 2, que envolve geometria. A habilidade 8 fala sobre resolver situações, problemas envolvendo conhecimentos geométricos. São problemas de área, problema de volume, que depois você pode ter que fazer um aumento percentual, uma regra de 3. Não necessariamente ela é fixa só em geometria. Ela é da geometria, mas pode envolver outros conteúdos. E a habilidade 3, que é a habilidade de conhecimentos numéricos, que é resolver situação, problemas envolvendo números. Então são os números no cotidiano, trabalhar com números decimais, montar operações com frações, entender onde as frações podem ser usadas, montar uma equação através de frações. São os números do nosso dia a dia. Vocês estão vendo, gente, que eu sou professor de história. O que ele está falando é para quem curte matemática. Eu sou entrevistador. Ele está falando coisas que para mim é drogas, que eu não entendo bolhufas. Mas vamos embora. Como você falou, em grau de importância, nós temos duas habilidades, H8 e H3. Então, vamos falar primeiro da que você colocou H8, né? Quais são as aplicações que a gente pode ter dessa habilidade na prova do Enem? Levi, dominar a habilidade 8 é mais do que decorar as fórmulas de área e de volume, tá? Eu chamo a atenção não só para calcular áreas totais, mas também o que eles chamam de áreas parciais. Por exemplo, se eu quero não a área de uma pizza inteira, mas a fatia da pizza. Entendeu? Isso é muito importante eu entender. Se eu quero, por exemplo, não a área de um hexágono, mas eu quero a área parcial, eu quero uma área, por exemplo, como nós vamos jogar na figura, você pode ir olhando, eu não quero a área do hexágono inteiro. O hexágono ele pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. E nesse caso da figura, eu só quero a área de 4 triângulos equiláteros. Então eu só quero áreas parciais. Entendi. Porra nenhuma. E Levi, eu falei agora de geometria plana, mas eu também quero dar dicas de geometria espacial. Essa questão de geometria espacial também é muito cobrada a subtração de volumes. Por exemplo, a gente tem esse frasquinho aqui, tá? O líquido que está aqui dentro, ele não cabe no prisma de fora. Pela espessura, ele vai caber, né, no prisma de dentro. Para eu saber o volume que cabe aqui, eu tenho que fazer uma subtração de volumes do prisma maior, que está por fora, menos o prisma menor, que está por dentro. Ou seja, mais uma vez, requer mais do que saber volume. Você tem que raciocinar, você tem que usar a cabeça para poder resolver as questões do Enem. Bem, nós falamos da H8 e agora vamos falar da H3, que também é importante. Como é que o aluno pode desenvolver essa habilidade na prova do Enem? Então, Levi, o seguinte, a habilidade 3 é mais do que ter o conhecimento numérico. Você tem que saber aplicar eles, você tem que saber visualizar. Existem as figuras que são proporcionais ou têm crescimentos proporcionais, que são o que nós chamamos de progressão aritmética ou geométrica. E nem tudo que é figura está ligado à geometria ou trigonometria. E é o caso da PA e PG, que está dentro da habilidade 2, da competência 1. Então, outra coisa que nós temos que saber também, se trata do quê? De você, por exemplo, pegar uma receita, você vai montar uma receita de um bolo. Ali nós temos o conhecimento numérico que está borbulhando. Frações, frações, né? números decimais, uma colher e meia, 1/3 de açúcar, ou seja, são os números do cotidiano, a gente tem que saber isso.
Entendi. Muito bom. Essa parte de trazer o cotidiano é a melhor parte da matemática e fica até mais fácil. Eu, particularmente, a minha técnica a regra de 3. Exato. Não existe mais, como era ensinado para mim e para você também, o encontro X. O encontro X, ele não existe mais. A gente tem que interpretar o comando e tem que entender como aquilo se desenvolve. Entendi. Aí fica melhor mesmo. Newton, para fechar agora o bloco de perguntas, agora é o momento mais, assim, que eu acho que o aluno está mais interessado em saber. É possível o aluno melhorar a nota no Enem só pela estratégia? Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Levi, é perfeitamente possível melhorar a nota só pela estratégia. Eu diria que um aluno que tem uma estratégia bem elaborada, mesmo sabendo menos matemática do que o outro, se ele souber gerenciar o seu tempo, sabe? Ele consegue, com essa estratégia de gerência do tempo, ultrapassar esse aluno que sabe mais matemática do que ele. Porque não se trata só de conhecimento matemático, se trata de você saber fazer durante aquele período. Então você já vai complementar com outra pergunta. E quais dicas você daria para esse aluno melhorar o seu desempenho assim na hora da prova? Então, primeiro nós temos que jogar com a regra debaixo do braço. Você tem que entender o processo de correção do Enem para depois montar a sua estratégia. Tá? O processo de correção do Enem se baseia pelo TRI, que é a teoria de resposta Meitner. E as questões fáceis vão valer mais pontos, a média pontos médios e as difíceis valem menos pontos. E é um processo totalmente contrário do que eu estudei, do que você estudou. Porque quando a gente ia fazer prova, as questões fáceis não valiam quase nada. O que valia eram as questões difíceis. Né? Você vê como as coisas estão se invertendo. E aí do que se trata isso? Né? Por quê? Porque se você acerta uma questão muito difícil de logaritmo, muito difícil, né? Como a questão do Enem 2016, e é uma questão de regra de 3, o Enem entende que você chutou. Ele quer a construção linear do conhecimento. Ele quer que você acerte muitas fáceis, acerte boa parte das médias e pode ser poucas difíceis. Na sorte, as difíceis. Vamos dizer que, cara, se o aluno acertar só as questões fáceis e médias, a pontuação dele estoura. Se ele acertar as 15 mais fáceis e as 15 médias, 30 questões, a pontuação dele estoura mais de 800 pontos, tá? Ou na faixa de 800. Então, o que acontece? Você tem que montar uma boa estratégia, né? Você tem que entender o seguinte, que além das questões mais fáceis valerem mais, você resolve elas em um tempo menor. Então, imagina, você pega uma questão fácil de matemática, de regra de 3, você resolve ela em 2 minutos e meio. E uma questão de logaritmo você resolve em 7, 8 minutos. A questão fácil vale mais e o tempo é menor. Então o tempo de você resolver 2, 3 fáceis é o tempo que você resolve uma difícil. E é mais do que o triplo de pontos. Então monte bem sua estratégia. Treine os simulados dessa maneira. Viu o cara que vai pegar a prova e fazer questão por questão, só passa para a questão 2 e se resolver a 1. Morreu. Não é assim que vai funciona. Vai ser igual a areia movediça, ele vai só se afundando. Vai só se afundando. Aí vai chegar na prova e vai reclamar, não deu tempo nem de ler a prova. Não deu por quê? Porque foi uma estratégia mal elaborada. Monte bem sua estratégia. Busque as questões de nível fácil. Professor, mas como é que eu vou saber que a questão é fácil, mas é difícil? Existem as questões que tradicionalmente são mais fáceis e as que tradicionalmente são mais difíceis. Tá? Regra de 3, Levi, são as questões consideradas de nível fácil. Tirar porcentagens simples, cálculos de áreas de geometria mais fácil, mas que não tem tanta complexidade. Às vezes até a alternativa te ajuda se a questão é difícil ou não. Se tu pega uma alternativa cheia de cálculos algébricos, que você vai precisar de um grande conhecimento matemático, ou pelo menos de um bom conhecimento matemático, você já está entendendo que aquela questão é de um nível difícil, ou pelo menos de nível médio para difícil. Agora a questão de regra de 3, de porcentagem simples, essas não dá pra gente deixar passar, é o que a gente tem que dar prioridade. Newton, obrigado, cara. Essas informações eu acredito que os alunos que vão assistir, e eu quero que vocês assistam, gente, porque é pra vocês, tá? É uma dica que vai valer pra muita coisa pro Enem de vocês. Agradeço muito, não só porque você é o fundador da bagaça toda, mas porque você trouxe algo muito bacana pra gente, como o nosso primeiro entrevistado e tal. Daqui a pouquinho vai ter o nosso grande diretor, produtor, cameraman, que é o nosso Danilão aqui com a gente. Mas aí, se você quiser dar um recadinho pra galera, pode mandar aí o seu último recado pra eles. Primeiro, te agradecer, tá, pelo programa, parabéns, viu, pela estratégia, eu gostei demais de estar participando. É uma honra ser o primeiro do programa, que eu acredito que vai longe, tá? É um programa bem interessante. Espero voltar aqui para debater outras coisas também. Várias vezes. Volto para debater outras coisas. Pessoal, preste atenção no que eu falei, tá? E que o Levi também comentou.
vá com a estratégia bem elaborada, tente desenvolver as habilidades. Eu vou estar elaborando uma lista de exercícios para anexar, vai estar aqui o link aqui embaixo no canal, de exercício da habilidade 3 e da habilidade 8. Vai estar na descrição. 10 questões de cada, com resolução já comentada, para que você possa já se testar nessas principais habilidades do Enem. Então, o Partiola quer ajudar você. Espero que só para vocês verem aqui, só porque a equipe vai estar formada, tá aqui, ó, a fera tá com a gente aqui, Danilão, tá? É nóis, pai. Vai estar com a gente também, então ele vai estar também proximamente entrevistado e do outro lado vai estar o outro diretor diretor 2. História, matemática, e entre outros, tá, galera? Professores convidados. E esse é o Pátio Aula, tá? Nós, Pátio Aula. Papo Aula. Obrigado, valeu. Caralho, é difícil, velho. Muito. Inaugurando um diabo de um quadro chamado Saia Justa. Aí eu tenho que vestir essa porra dessa saia para responder pergunta, né? Vamos lá, pelo bem da população Brasileira. Só não vai dar de fechar, mas Mas por isso que a saia é justa. saia justa. Vai bem estragar a saia Que merda, hein? Sabia não? da mulher. É bem justa justa mesmo. mesmo. Pronto, Tá um luxo. vamos lá. Ai, pai, para. Ai, pai, para. Saia justa! Gente, esse aqui é o Saia Justa, são perguntas diretas, bate e volta com o Nilton aqui, ó, já tá usando a sainha dele. Olha só, Nilton, Sou São Paulino. uma coisa que você gosta muito, vamos ver se você é bom nessa resposta. Foi lá no bar, comprou 10 cervejas, seu amigo pediu 5, quanto você fica? Eu vou ficar com 5. Tu vai dar essa cerveja pro seu amigo. Rapaz, é amigo, né? Amigo é amigo, o cara tem que dividir, Às vezes o cara tá liso, ele paga, e de repente tu tá liso, aí tem a volta do chicote, o chicote estala é na volta. E a metade de 51, quanto é que é? É meio litro pra casa. Ah, desgraçado. Ah, desgraçado. Miserável sou. Tu nasceu em que ano, Nilton? Eu, 1990. Quantos anos você tem? Ah, é só um. Esse foi o Saia Justa, gente. Logo tem mais pra vocês. Tem 3 anos e meio, mano, tem 4 anos.